Palavra de escuteiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Palavra de Escuteiro. Eu sou a Madalena. Eu sou o Gabriel. E hoje connosco temos aqui dois convidados de altíssimo calibre. É verdade. Temos o chefe Zé Ramos e o António. E vamos falar um bocadinho sobre os anos de 2010 a 2015. Inicialmente, para se apresentarem, para nós não, porque nós já vos conhecemos, mas para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, peço que digam o vosso nome, em que ano é que entraram nos escuteiros e neste ano de 2010 a 2015 qual é que era o vosso papel no agrupamento. Sem pressão. Olá, meu nome é António. Entrei nos escuteiros no que era suposto ser o meu segundo ano de explorador. Agora em que ano é que foi, tenho que fazer as contas. E entre 2010 a Foi 2015. 2010, 2015. Ok, fui pioneiro, fui guia da equipa Vasta Gama em 2000, quando fui pioneiro, enquanto caminheiro podem ter sido o elemento normal, também fui guia da Sophie School e depois entretanto também fui guia de clã e depois acabou. Depois acabou. Depois acabou. Não acabou. Boa noite, tarde ou manhã, dependendo. Quando me virem. Sou o José Ramos. Entrei no Escotismo em Famões em 2003. De 2010 a 2015 fui sempre chefe de agrupamento. Fui chefe de colégio, já não sei em que períodos. Fui chefe de terceira também, não sei em que períodos. E fui de 2013 para a frente, se não me engano, presidente do Conselho Fiscal da região de Lisboa. Nesse período. Chique. Não sei quantos anos. Tivemos o prestígio. Achei que foi 2013 para a frente, acho que foi 13 a 16. Convidados especiais que Exato. a gente traz aqui. 13 a 16, Era acho que famoso. foi assim. A gente só traz convidados especiais. Então, para começar assim a pergunta, começar assim, vá. Levezinho. Assim, levezinho. Queríamos perguntar-vos como é que vocês sentiam que era o espírito de agrupamento na altura. Na altura já estávamos aqui nesta sede, certo? Em 2010, 2015 já Passámos estávamos. a meio, acho eu. Passámos, sim. Foi um tempo de mudança também, que nós passámos para esta sede, acho eu, nesse período. Portanto, como é que Portanto- foi o espírito de agrupamento mais ou menos nessa altura? Se a memória não me falha, eu acho que viemos para a sede por volta de ano 2012. Sim. Se a memória não me falha. Portanto, eu quando entrei no agrupamento, ainda estava, cada secção ainda estava no seu respectivo espaço. Se não estou em erro, os pioneiros estavam num espaço que era da junta de freguesia. Era a É segunda. Era a é. segunda. Sim. Nós era num andar inferior, mas não interessa. Sim. E como era o espírito de agrupamento? Ok, deixem-me então explicar da seguinte forma. Eu, quando entrei nos escuteiros, eu não entrei em Famões. Eu comecei no agrupamento da Pontinha. E devo dizer que o ambiente era um tipo de escotismo completamente diferente. Nós tínhamos muitos chefes que estavam associados às Forças Armadas, de uma forma ou de outra. O chefe do agrupamento foi paraquedista, portanto era um tipo de escotismo mais virado, se calhar, com uma índole mais militar. E então o objetivo era sempre ir para as atividades com outros agrupamentos e sempre os primeiros. O objetivo era fazermos as melhores e maiores construções. O objetivo essencialmente era termos as melhores competências técnicas. Entretanto, depois, devido a algumas situações, a vida obrigou-me a vir para Famões. E ainda bem, digo eu. O que na altura foi um choque para mim, porque isto não tinha nada a ver com aquilo que era o escotismo que eu conhecia. Para mim, vocês eram todos desleixados, não sabiam fazer construções, iam para os raios e estavam sempre a perder, eu não me identificava convosco, o que é que eu estava aqui a fazer? Bem, digo-vos que foi uma experiência horrível. Ou melhor, não foi uma experiência, foi um impacto, foi muito mau. Mas depois, entretanto, eu tive pessoas fantásticas que me acolheram. Ainda me lembro da equipa de animação que me acolheu na terceira. Chefe Nela, chefe Carmen, o chefe Ricardo,
Provavelmente me esqueci de alguém e peço desculpa por isso. E foram incríveis, foram incansáveis. Tentaram ajudar muito, perceberam que eu não estava bem, para vocês verem, na minha primeira atividade eu chorei, senti-me extremamente mal aqui, senti-me completamente fora d'água. Eles tentaram-me ajudar, tentaram-me integrar e, portanto, o trabalho deles foi indescritível. Não tenho palavras, não há palavras para o que eles fizeram. Depois, entretanto, tivemos um primeiro acampamento que foi no céu e mais. Sim, onde houve, acho que se não estou em erro, as primeiras promessas de grupamento Únicas, em campo. Em em campo. campo. Pois foi. Fizemos outras Fizemos agora Fizemos outras, agora recentemente. mas sim, é Foram verdade. as primeiras, sim, sim. Foi em 2011, 10, 11. Foi no ano a seguir eu entrar. Certo. Mas deixa-me corrigir. Portanto, foi nesse ano, foi no ano em que tivemos esse acampamento no céu. A terceira tinha tido um acampamento antes, quase como de preparação e etc. E quando eu lá cheguei, eu fiz as construções, montei o campo da equipa Panda na altura, muito, muito rápido. E entretanto, o que acabou por acontecer foi até os próprios elementos que eram tão diferentes de mim acolheram-me muito bem, começaram-me a chamar, a pedir ajuda, demonstraram imensa curiosidade para aprender e para saber fazer. E depois, no final, no fogo de conselho, estavam todos a agradecer pela ajuda, pela passagem de conhecimento, etc. Então, logo ali começaram a desconstruir toda aquela ideia que eu tinha de Famões. Exatamente. Já não éramos tão desleixados. Eram tantos deixados, não. Mas não, vocês começaram a introduzir uma parte que eu não tinha e que eu não conhecia, que era a dimensão humana do escotismo. Porque essa dimensão eu não a conhecia. E então, resumindo, que é para não tirar tempo do que realmente interessa, ou de quem realmente interessa, é que como era o espírito do agrupamento na altura. Eu acho que, essencialmente, o espírito de qualquer agrupamento é definido pelas pessoas que esse agrupamento tem. E nós tínhamos pessoas na altura fantásticas. Desde o chefe Ricardo, do padre Ricardo, aqui o chefe Zé, eram pessoas fantásticas e percebiam muito bem qual era o objetivo do escotismo, percebiam muito bem qual era o projeto educativo e nunca falharam na tentativa de passar isto para os elementos. E devo dizer que é provavelmente, não, na minha opinião, era o melhor agrupamento do nosso núcleo. Na minha opinião, nós continuamos a ser, Não, mas. entretanto, saí, não sei como é que as coisas estão. Mas era muito, muito bom. Ajudaram-me num período muito, muito difícil. Ajudaram-me a desenvolver outra componente que estava em falta. E deram-me uma família. Eu nunca senti os escotais como família. Comecei a sentir os escotais como família aqui em Famões. Portanto, acho que dizes muito bem acho que escreve bem aquilo que era o espírito do agrupamento na altura. Nós podemos, como diz o António, construir um escotismo por muitas e variadas formas e diferentes. Não é uma questão de ser certo ou de ser errado, é aquilo que as pessoas fazem a cada momento e aquilo que precisam. O agrupamento de Famões também não é o mesmo porque o António cá esteve. Mudou. É assim, e é bom que seja assim. A vida tem essa riqueza extraordinária de nos influenciarmos mutuamente uns aos outros. Cada um de nós não é o que é apenas quando nasce. É aquilo que se constrói na relação com os outros, com os demais. E, portanto, o agrupamento é aquilo que nós fazíamos. E eu recordo-me com alguma saudade do que vocês chamam de espírito, porque era um espírito que o António descreveu quanto a mim metade. Um sacrifício, uma dificuldade enorme, enorme, enorme. Os pioneiros estavam reunidos naquele espaço que há entre a saída do salão atrás da igreja e essa saída, que tem 1,5 m de largura, Sim. por uns 7 ou 8 de comprimento, Sim. com grades do outro lado. Nós estávamos lá e chovia. Chovia. A quarta estava no contentor. As 4 secções estavam completamente separadas. Era extremamente difícil criar um espírito-corpo. Por isso procurávamos fazer muitas atividades de agrupamento todos juntos. Até que tivemos a sorte de ter esta sede.
que na altura o Padre Ricardo Salvador Ferreira nos deu para nós construirmos. E esse espírito depois transformou-se no espírito da construção. E como dizia o António muito bem, era uma família que estava a construir algo para os que estavam, mas também para os que queriam vir. Sim. O vosso caso, enfim, os mais novos, vocês já cá andavam, mas os mais novos. E foi um espírito muito engraçado de entreajuda enorme. Brincávamos imenso. No trabalho, eu tenho uma fotografia bem guardada, há de ser para as memórias do chefe Serafim, quando ele estava aqui nesta zona a polir, não é polir que se diz, o gesso, Uhum. a afagar o gesso, com a cara completamente branca, olhos e tudo. E quando abriu os olhos, só os viu os olhinhos, porque as pestanas são todas brancas. E a malta brincava muito uns com os outros, comíamos e trabalhávamos imenso. Comíamos aqui, os pais vinham cá trazer o almoço, às vezes vinham 2, 3 pais diferentes trazer almoço e sobrava almoço, depois havia gente que vinha cá só ter connosco para vir almoçar, porque aquele dia não tinha vindo conseguir trabalhar. Passávamos aqui a semana toda a trabalhar, a semana toda. Estes cantos, este espaço do chão onde nós estamos não existia, isto era tudo amplo, isto era uma capela. Era uma capela. E quando foi construída a Capela da Silveira, ficámos com este espaço. Portanto, era um espírito de enorme sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, de perceber que estávamos a avançar e produzir trabalho para todas as crianças e jovens aqui da freguesia que se quisessem juntar a nós. E isso, de alguma forma, motivou-nos imenso. Foi um tempo muito difícil, mas de uma grande satisfação pessoal. De uma enorme satisfação pessoal. E percebo perfeitamente que quem viesse de fora tivesse esta impressão do António, que éramos baldas em algumas coisas, eu diria ainda bem. Porque se calhar dedicávamos àquilo que é mais importante no escotismo, que são as pessoas, a vivência, e acho que o agrupamento, daquilo que eu sei, daquilo que eu vou vivendo, continua a ter esse espírito de fraternidade. Esse espírito de fraternidade que é talvez o mais importante que o escotismo tem para passar. Vocês vêm para aqui falar exatamente por isso. Vocês estavam a falar, eu estava a ficar toda arrepiada. Isso é da minha beleza. Mas isso já a gente sabia. Entretanto, e já falaram, o António já falou do acampamento do céu, no céu, desculpem. Do céu. No céu só daqui a uns bons anos. Do céu. Que foi o AK Grupo das Promessas que houve. Mas nós queríamos saber um acampamento, uma memória que não vos saia da cabeça até aos dias de hoje, sem ser a cara do Serafim cheia de gesso. Pode não ser um acampamento propriamente dito. Não, uma memória. Uma atividade, algo que ficou... Até pode ser algo aqui na sete. É muito difícil escolher Escolher uma. Né? É muito mesmo, não consigo, digo já que não consigo. Podes dizer algumas. Posso dizer algumas? Podes. Então, claramente o primeiro acampamento com a terceira marcou, por razões óbvias. O acampamento, agrupamento no céu com as promessas também foi muito bom. Foi um espírito, através de um espírito muito diferente daquilo que eu estava habituado. Lembro-me perfeitamente de ver o chefe Tó muito chateado a limpar o saco de cama de um levite porque tinha feito xixi durante a noite. E do chefe... E, entretanto, o chefe Beto a gozar com ele, a dizer, estas coisas estas atividades permitem criar espírito na primeira. Foi muito, a brincadeira que havia entre as pessoas, foi muito, muito bom. Foi a primeira vez que me perdi na vida, porque, entretanto, fizemos um raid de equipas verticais. Eu estava com imensos solbitos e alguns exploradores, e eu lembro-me que chegou uma altura que eles estavam super cansados. Comecei a trazê-los às cavalitas, pus a carta no bolso, e em vez de ver, sabia que havia uma altura que tinha que virar à direita. Só que virei na direita errada, porque era mesmo uma coladinha à outra. Então virei na errada, quando dei por mim, estava num campo cheio de cebolas e de cenouras, os miúdos super animados a apanhar cebolas e cenouras, e eu super enervado porque me tinha perdido. Entretanto, lá... Eu lembro deles chegarem em campo a dizer que tinha comido umas cenouras. Pois foi. Eu lembro deles chegarem a dizer, comemos cenouras, eu comi cenouras. Adoro roubar cenouras. Entretanto, chego a campo todo enervado porque nunca me tinha perdido. O que é que me estava a acontecer? Estava-me a tornar um de famões. Jamais podia acontecer. E então essa ficou muito, muito, muito marcada. Ficou todos os acampamentos que tive em Drave, nos caminhões, todos eles me ficaram muito marcados. Lembro-me do Pedro escorregar lá numa pedra e de boca às pedras do rio. Ficou com o lábio todo inchado, mas pronto. Não, mas houve histórias engraçadas em Drave. Mas há um
me ficou também muito na memória, que foi o meu último acampamento enquanto caminheiro, que foi em Silva Escura. Foi fantástico, como o chefe estava a falar há pouco. Fizemos um abrigo fantástico, muito grande. Sinceramente, tínhamos onde estava o campo montado, tínhamos depois uma parede natural no fundo. Então nós colocámos os toldos amarrados lá nessa parede natural, depois estendemos, fizemos toda uma estrutura em madeira para os poder agarrar, e depois colocámos mais toldos de lado, e ficou ali um abrigo fantástico, ao ponto de, quando os caminheiros foram uma semana para o Campo Silva Escura, e depois na semana a seguir era o campamento de agrupamento. Tanto que depois na semana a seguir tivemos infiltrados. Tivemos chefes que não eram da quarta, que foram lá dormir. Gostaram tanto daquilo, aquilo tinha tantas condições, era um abrigo muito grande, que eles foram lá dormir. E foi fantástico por vários motivos. Para além deste, foi as atividades que fizemos. Fizemos um canyoning. Para quem não sabe, canyoning é fazer rappel nas cascatas. Encontramos as pessoas que estiveram connosco a organizar a atividade, eram pessoas que não gostavam dos escuteiros. Eu acho que no final, depois Ficaram a gostar. acho que ficaram a gostar. E foi aquela envolvência com a natureza, o espírito, a conversa, foi fantástico. E depois acabou da melhor forma, foi com alguém a sugerir: escondemos as botas aqui do chefe C. E o que acabou por acontecer foi escondemos as botas. Entretanto, estávamos todos a vir para campo, as botas não estavam no nenhum dos carros, e entretanto, quando estávamos a chegar, nós tivemos uma chamada do carro do chefe Zé a perguntar: olha, vocês por acaso têm as botas do chefe Zé aí na carrinha? E nós dissemos: não estão. E depois lá contámos que as tínhamos escondido, etc. E depois lá foi alguém muito chateado fazer mais, 30 quilómetros Para cada lado. 60. Sim, para ir buscar as botas. Sei que eram umas botas que tinham que Não valer a havia pena. outras. Não era como eu em Counter-Strike, não tinhas umas botas suplentes. Não. Eu fiquei sem botas, mas tinha os ténis. Não, foi uma maldade que fizemos. Nós, na altura, teve imensa piada. Depois, quando o chefe ficou chateado connosco, já não teve assim tanto. Se calhar não valeu a pena. Claro que valeu. Então, e tu, Zé? Uma memória que tenhas assim... Te marcou. Eu vou falar de várias. Desculpa. Vá, mas não escolhas muitas. Rápidas, não. Só umas 25 para aí. Ok. A primeira, Uma por o cada. António já começou a falar dela. Quando o agrupamento da Pontinha acabou, o António foi o único, vieram vários agrupamentos, vários escuteiros, desculpem, dirigentes incluídos, da Pontinha para Famões. E foi um período algo perturbado, mas que me dá muito boas memórias, porque os dirigentes e os escuteiros que vieram integraram-se, passaram a fazer parte do agrupamento, e acho que foi uma transição com sucesso. A Pontinha teve um problema, não vale agora a pena aqui esclarecer o que é que se passou, mas foi complicado, e acho que podemos ajudar outros que vieram para cá. Isso marcou-me, foi bom. Atividades, eu recordo-me pelo menos 3. O primeiro, há cá cordas, É verdade. que tu eras Lubita, É verdade. Em 2010. e às 9 da noite em 2010, fevereiro, um frio, uma chuva, foi o pior acampamento que já tive. Normalmente quando o frio vem, a chuva não vem. E vice-versa. Ali não era verdade. Era frio e chuva ao mesmo tempo. Eu recordo que no primeiro dia fui de calções. No dia seguinte vesti as calças de fato de treino por cima dos calções e nunca mais tirei os calções nem o fato de treino. No terceiro dia pus as calças de campo por cima do fato de treino e dos calções. E só tirei essa roupa quando entrei na casa de banho. Em casa para tomar banho. O frio era de tal forma que aquilo não era suportável. Era uma coisa do outro mundo. Às 9 da noite estavam os lobitos, os lábios roxos, o Pedro, a Madalena, a Mariana, a Joana Saramago, o Gonçalo, Rosa, uma série de lobitos, a tremer, e eu a lançá-los no slide às 9 da noite, não se via mais de 5 metros. Eu não se via ao fim do slide. E eles: chefe, é só mais uma. E eles assim uma vez e voltavam a subir. Chefe, é só mais uma. Mas nós temos que jantar. Mas é só mais uma, chefe. É só mais uma. E tivemos uma hora nisto, é só mais uma, com os lobitos de Famões que queriam ser lançados no slide. Quando os outros agrupamentos, eram uns 7, 8 agrupamentos, já todos tinham desistido.
Estou a ser censurado. Estou a ser censurado. Isto é grave. Eu acho que deviam chamar uma polícia porque isto é censurado. É coisa... Portanto, esse acampamento foi um acampamento fantástico, extraordinário. Recordo dos lobitos irem dormir para o hangar onde dormiam os pilotos, porque não se podia estar em tendas. É verdade. E aquela lá encostou os beliches todos, pá, uns 20 beliches, e fez 2 mega camas. Uma ao beliche de cima e uma ao beliche de baixo. Tudo encostado. É Brutal. verdade. Por uns 40 Foi lobitos. assim. E foi quando eu assim. abro, e às 7h30, 8 da manhã, a porta dos lobitos para dizer pequeno almoço, vem com um bafo de mau cheiro que eu ia desmaiando. Houve um lobito que A Andreia, fez que era uma aquela só se ria. E houve uma série de descuidos de vários níveis nos lobitos. Não vale a pena aqui reproduzir. Vários. Um deles acho que foi a Madalena. Mentira. O chefe não mente. Isso é mentira, o chefe não mente. Já não viste. Ah, Calúnias. era um cheiro que não se aguentava. Esse acampamento foi um acampamento extraordinário. Absolutamente extraordinário. Foi o primeiro acampamento de muita gente. É verdade. Muita gente ficou marcada por esse É acampamento. verdade. E passado estes anos todos, nós continuamos a dizer: quem esteve nesse acampamento aguenta tudo na vida. Aguenta tudo na vida. É um facto. Recordo-me de uma coisinha que vocês ali têm, da quarta a ganhar. O terceiro AK Cordas foi nesse período. A quarta ganhou uma atividade regional, está ali a placazinha, o quadro. A Rita, a Diana, tu ainda não. Deve ter sido para aí, ora, 9, 10, 11, 12. Foi talvez em 2012. Uma atividade regional de quarta que a quarta ganhou, foi um momento extraordinário também em fevereiro. A chefe Ana esteve lá, fez parte da equipa de animação, ainda era caminheira, mas foi lá, era caminheira não, já era animadora, foi lá pôr toda a gente acordada às 7 da manhã, fazer canoagem para o outro lado do rio Zezer, para em fevereiro, uma neblina enorme no rio, ir observar pássaros. Eu pensei, esta malta vai matar-me. Negativo. Adoraram levantar-se às 6h30 da manhã para ir fazer canoagem, um frio terrível. Ninguém virou a canoa, obviamente, porque às 7 da manhã não Às se 6 da pode manhã virar a virar canoa. a canoa. Atravessar o rio Zezer para o outro lado, em frente à Castanheira, para ir observar pássaros. E fomos observar pássaros. E o terceiro e última memória assim, entre outras, mas as mais importantes, é esta que o António já falou, o acampamento de Silva Escura, porque foi o meu recorde de noites em campo. Foram 15 noites, 7 noites com os caminheiros, depois mais 7 ou 8 em campo com o agrupamento todo. Eu na altura estava na terceira e fui com a quarta a pedir do chefe Ricardo, não pôde, então foi um acampamento absolutamente extraordinário. Dormimos ao pé de uma cascata que eu me lembro da publicidade na infância, que era um castor desenhado, que era a cascata da Cabreia, Exatamente. desenhado à mão a lavar os dentes na cascata. Eu tinha esta memória da infância e passado muitos anos lá fui dormir ao pé da cascata. Foi um acampamento muito giro e extraordinário. Tinha muitas outras memórias, mas estas são aquelas que eu quero destacar, porque estou a ser censurado por eles os dois. Isto é mentira. É mentira. Mas ninguém vai saber que a gente corta isto. É verdade. Seguindo para a próxima pergunta. Qual foi, assim, a coisa ou algo que aprenderam no escotismo que ainda aplicam nos dias de hoje, que ainda guardam convosco? Pois que achas que a gente demora muito tempo com estas perguntas? Subscrevo. Assim, não, mais uma vez, isto não há uma coisa que eu vos consiga dizer, olha, eu utilizo isto é uma ferramenta que eu utilizo diariamente. Não. Até porque, na minha ótica, o escotismo é uma forma, o projeto educativo, as vivências que nós temos aqui no escotismo é uma forma de nos aproximarmos daquilo que é a proposta da Igreja. Só que é uma forma mais... Como é que é de explicar? É uma forma mais apelativa para os jovens, ok? E talvez aquilo que o escotismo trouxe e aquilo que foi mais importante foi precisamente isto, foi esta ligação com a fé. Eu, entretanto, saí dos escoteiros e perdi a família, perdi a família, que há pouco estava, perdi, ou seja, que estava a falar, entretanto estava rodeado no trabalho e inevitavelmente quando existem mudanças muito, muito grandes na vida, inevitavelmente há perguntas que nós fazemos. Porque é que eu estou a fazer isto? Porque é que eu trabalho tanto? Qual é que é o propósito disto tudo? E por aí em diante. E a única forma de responder a isto é no domínio da fé. E o que aconteceu foi, o escotismo trouxe-me isto. Eu na altura não sabia, eu não sabia, eu simplesmente vivia, sentia-me bem
estava vivo, enquanto aqui, não, claro, respirava, não é nesse sentido, é no sentido de a vida tinha sentido enquanto eu aqui estava. E depois, quando eu saí e comecei a deixar de estar tão feliz, comecei a tentar perceber, mas o que é que afinal está a correr mal, eu comecei-me a lembrar, então, mas eu quando estava lá estava feliz. E porquê é que eu era feliz? Era por causa dos acampamentos? Era porquê? E entretanto, depois isto entra no domínio da fé. Portanto, se eu tiver que dizer o que é que o agrupamento me trouxe mais, o que é que os escotismo me trouxe mais, foi precisamente isto. Foi esta aproximação esta aproximação não, este desenvolvimento na fé. Que eu não tinha nada, eu nem gostava de ir à catequese. Rapaz, esperto. Eu não consigo dizer uma coisa. Eu acho que o escotismo é um projeto de vida de tal forma que, se for verdadeiramente vivido, muda-nos. E acho que tudo aquilo que eu consigo fazer de bem, que não há de seguramente ser muito, todos os momentos da vida, carrega tudo aquilo que eu sou como escoteiro. Qual é a característica principal? Não te sei dizer. Sinceramente não sei. Acho que tudo aquilo que, como digo, consigo fazer que tem valor, para mim ou para alguém, tem necessariamente essa dimensão do escotismo. Ainda que eu não o saiba, ainda que eu não esteja consciente disso a cada momento. Mas estou perfeitamente convencido disso. Que sou a pessoa que sou naquilo que consigo ter de bom, se alguma coisa consigo ter, que devo muito ao escotismo. Isso não tenho qualquer dúvida. Uma característica principal não sei distinguir. Lamento. Não sei se desculpe. Então, agora acabámos as perguntas assim mais principais e vamos fazer uma dinâmica com vocês. A nossa dinâmica chama-se Quem é o Banderlog e o Gabriel agora vai explicar. O Gabriel explica o nosso jogo habitual. Então, basicamente, cada um de nós vai ter um papel cujo tem uma palavra lá escrita. Vai haver 3 palavras iguais e uma diferente. E nós vamos ter que dizer palavras que estão relacionadas com a palavra que está no nosso papel. E o objetivo é tentarmos identificar quem é o impostor. Ou seja, quem é que tem a palavra diferente, através das palavras que nós vamos dizendo que estão relacionadas. Perceberam? Não, estamos de acordo. Não sou só eu. Eu vou procurar identificar uma palavra que está errada. Ou seja, nós temos 4... Bem, afinal vou explicar. Nós temos 4 papéis. Há 3 palavras iguais e uma palavra diferente. A palavra diferente é o nosso Banderlog. O objetivo do jogo é descobrir quem é o Banderlog. O que é que nós vamos fazer para descobrir? Cada um de nós vai ver a palavra e depois vamos ter que dizer uma palavra relacionada com a palavra que está escrita no papel e que, ou seja, que não dê bem... Entender? É uma pista. Ou seja, nós não podemos dizer a palavra que está no papel, mas também não convém dizer uma palavra que descreva a 100% o que é que está, porque assim toda a gente... é a palavra que está no papel. O Banderlog é o que tem a palavra diferente. É a única pessoa que tem uma palavra diferente. E o objetivo dessa pessoa, é, quando repara que é ela que tem a palavra diferente, é tentar não ser descoberto. Exato. Vamos fazer apenas umas palavras, dizer umas 3 palavras, mais ou menos. A última vez que fizemos isto, não correu. Nós adivinhámos antes de sequer... Ok. Ok. Vamos lá, pode começar o chefe Zé. Olha para o microfone. Uma palavra. Uma palavra? Uma palavra. Quarta. Ok. Está bem. António, qual é a tua palavra? Acampamento. Ok. Dormir. Chão. Ainda não chego lá. Quando a gente descobrir que é o impostor, tem que dizer. Vamos dizer 3 palavras. 3 palavras. 3 e depois palavras. vamos todos tentar adivinhar. Ok. Partida. Lugar de partida e lugar de chegada. Passagem. Sisal. Este está difícil. Eu acho que já sei quem é. Este está difícil. Eu acho que já sei quem é. Mística. Deixa eu ver que eu ajudo. Não se pode ser uma pessoa.
Difícil. Diria segurança, talvez. Segurança. 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 Tu ouves bem. Ah, fu- ah, construção. Conversa. E agora vamos tentar adivinhar quem é O Wanderlog. o Wanderlog. Que é o que tem a palavra diferente. Exato. É Madalena. Eu acho que és tu. Eu acho que é Madalena, sinceramente. Acho que é o Gabriel. Eu acho que era o António. Eu acho que era o António. Portanto, vamos tentar. Acham que conseguem fazer mais uma. Que o António tem Uma uma palavra volta. muito semelhante à minha, seguramente. Tudo o que ele As procurou. palavras, As palavras são são parecidas. semelhantes. As palavras são semelhantes. Mas Se calhar vamos fazer mais uma Mais ronda. uma. talvez seja Não, justo. Mas há uma que é diferente. Não, há não. uma que é Eu e diferente. o chefe Zé temos a mesma palavra. Temos Tenho a quase a certeza. mesma palavra. Tenho a certeza. Temos. A palavra nossa há de ser muito perto. Eu Aliás, acho que eu cada sei. Cada vez que eu falava, ele ficava a rachas, já não conseguia dizer Exatamente, a palavra. exatamente. Eu percebi isso nele. Eu acho que o sisal e a conversa, a tua primeira, dormir, deixou-me preocupado, porque eu não vi diferença nenhuma nas 4. Mas o sisal e a conversa, eu acho que não tem nada a ver com o que nós temos. Com o que eu tenho, pelo menos. Pelo menos foi o que eu tenho. Mas eu acho que as minhas Tu, eu acho que as nossas palavras são Não. iguais. Eu acho que isto. A Mais produção. uma vez, a É quarta-feira. a produção. Eu acho que isto Eu é um acho erro que de se produção. enganaram. já. Um erro de Tu queres produção. aqui afinal a 2? Se calhar. Chama-me o realizador. Há duas Portanto, nós palavras apontámos diferentes. todos para uma pessoa diferente. Pensa lá outra vez e aponta também para o Zé, que é para o Zé ter que Mais dizer. uma palavra, mais uma Mais Mais uma uma ronda, ronda. uma ronda. É a ronda Mais de uma. Mais uma. desempate. Não façam isto. Abrigo. Queres dizer abrigo? Eu acho que isto está mesmo mal eu feito. Eu acho que é o Zé. Zé, desculpa, temos que parar. Não, porque- não, não. Temos- Agora não, vais temos que acabar. parar. Não, 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 Temos que esperar. Temos que parar. Temos que parar. É que eu vou-te explicar. A minha palavra é abrigo. E a minha também. E a minha também. Mas estenda é igual a abrigo. Ah, Dá para o de boa. sinónimos. boa. Portanto, eu Assim foi adivinhei. fácil. Afinal foi fácil, tanta Não coisa. dizer o abrigo, atenda à briga, não é? Então, sisal e conversa, porque nós usamos o sisal para Quem vive fazer... com o abrigo? Nós Sisal usamos e o sisal conversa. para fazer o abrigo. É mulher. Vê o abrigo como um local de conversa. É, Pronto, está exatamente. explicado. Eu Não, é esqueci porque da nós psicologia temos- feminina. Nós temos... Ok, a culpa é minha, tudo bem. Nós temos conversas profundas em clã no Vou ser nosso abrigo. espancado quando Nosso isto for abrigo. visto. Pois vai. Nós temos de entrar no domínio do sexismo. Pronto. Não, eu E não. agora, Não, para acabar o nosso episódio. Já vai longo. Tem muita qualidade, mas é longo. É Podemos verdade. nós fazer umas perguntas? Não. Sim, agora fazemos umas perguntas. Era uma brincadeira para continuar. Ah, ok. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava a ver o Eu também, eu achei que o António ia mesmo fazer a pergunta. Vamos só. Uma última pergunta, mas vou-vos pedir mesmo que sejam breves. E eu sei, eu vou fazer a pergunta e vocês vão dizer que não vão conseguir ser breves. Que é um conselho que deixam para os escuteiros de hoje. Respirem. Pediram para ser breve, eu sou breve. Respirem. Respirem, não se Muito esqueçam, bom. não morrem. António, primeiro António. Ok. Achei que já tinhas acabado. Até à meia-noite. Não. É só Ok. agora 8 da manhã, até à meia-noite. Exato, sim. Conselho. Não. Ok. Aquilo que eu posso dizer é que aproveitem. Vai acabar antes que vocês percebam que já chegou ao fim. E lembrem-se que as atividades serão aquilo que vocês fizerem delas. A atividade pode estar super mal organizada, pode estar a chover, pode estar a fazer frio, podem estar no hangar onde cheira mal, mas a forma como vocês encararem a atividade é que a vai definir. E até mais mal organizada pode ser a melhor atividade que uma verdade. vez vocês participam. Seja, agora, peguem nisto e depois transportem para a vida que é a mesma coisa. Ouviram? Depois do António, eu tenho que dizer outra vez: respirem, que já não sei dizer mais nada. Além do que ele. E inspirem. Não. Mas é um bom Isto conselho. é um bom conselho. Há muito É um que bom se pode conselho. tirar daí. É Ah, verdade. mal, mas é. Podes dizer subscrevo. Isso não é um bom Eu continuo a acreditar que nós só somos derrotados em tudo na vida e no escotismo também quando desistimos. Quando uma patrulha chega em última, não quer dizer que esteja derrotada. Só é derrotada se desiste. É verdade. Quer dizer que perdeu para os outros, mas não foi derrotado. E os conceitos são bem diversos. Perder e ser derrotado não é a mesma coisa.
E portanto, o meu conselho é não desistam. Olhem para a vida de frente. Olhem para a vida como um toureiro olha para o touro de frente, bem de frente, sem medo. E digam, isto é a minha vida, eu vou fazer alguma coisa absolutamente fantástica, extraordinária. A começar pelos escuteiros. Não desistem, não desistam. Aí, Olhem sempre de frente para a vida, ela vale a pena ser vivida. pronto. E agora vamos agradecer muito Muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado o desafio. Pelo O vosso cheque, testemunho. o cheque do cachê já está pronto? É lá em baixo. Não. É lá em baixo, É. foi-me prometido. Portanto. Ok. Agradecemos muito por terem aceito o desafio, por terem vindo falar connosco e responder estas perguntas. Perguntas abertas que vos deixou falar imenso e tivemos aqui. E que foi frutuoso. Exato. Eu tenho a certeza que sim. Acho que foi um testemunho riquíssimo. Portanto, só A temos pergunta- a agradecer. Mas eu digo que a pergunta que eu queria responder vocês não fizeram. É qual foi a pior atividade que alguma vez participaste? Eu tenho aqui coisas que estão soltas e eu preciso de. Pronto, é agora que eu me vou embora, que isto deve ser. Isto é conteúdo bom só para os subscritores. Só vou dizer, a Canac 2012. Pronto, Tão bom. E vamos agradecer também por vocês nos estarem a ouvir ainda, porque este é o nosso terceiro episódio. E portanto, vemo-nos no próximo episódio. Portem-se bem. E a gente vê-se E no até à próximo. próxima. Sim. Bye.